Detalhe importante. Em julho de 2004, quando José Mentor pôs as mãos nos 2 cheques, ele ocupava o cargo estratégico de relator da CPI do Banestado. A comissão investigava lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Suspeita-se que Mentor poupou o Banco Rural ligado a Valério no relatório final da CPI. O deputado Paulo Rocha, do PT do Pará, líder do PT na Câmara dos Deputados, afasta-se do cargo. Ligado a José Dirceu, do PT de São Paulo, foi tesoureiro do PT do Pará e presidente da CUT, a Central Única dos Trabalhadores, ligada ao PT paraense. Sai sem explicar saques de R$ 470 mil feitos pela assessora Anita Leocádia Costa. O dinheiro foi retirado de contas bancárias de Valério no Banco Rural. Rocha promete conceder entrevista, mas some do gabinete. A nota da assessoria de Paulo Rocha, coerente com as explicações de Lula, Delúbio Soares e Marcos Valério, mas contradizendo o que ele mesmo dissera anteriormente. O deputado pedira R$ 300 mil a Delúbio Soares para quitar gastos de campanha eleitoral no Pará. Não há menção sobre os R$ 170 mil restantes. Como se verá adiante, há mais dinheiro envolvido. Escárnio à nação é o título do editorial da Folha de São Paulo. Fala dos saques nas contas das empresas de Marcos Valério, que indicam que o dinheiro não servia apenas para financiar ou saldar dívidas de campanha, mas para complementar salários. Vai ficando cada vez mais claro que os desvios praticados pelo Partido dos Trabalhadores não dizem respeito a um esquema pelo qual irregularidades seriam cometidas em nome de uma causa política, o que de qualquer forma caracterizaria corrupção e crime. Outro trecho. Perplexos, os brasileiros que acompanham desenrolados depoimentos das revelações da imprensa vão assistindo ao desvelamento de um amplo esquema de apropriação da máquina pública e movimentação irregular de recursos orquestrado pela cúpula do PT, com evidentes ramificações do governo federal. A Polícia Federal avança no caso da cueca milionária, reúne indícios sobre a origem dos R$ 200 mil encontrados na maleta e os US$ 100 mil escondidos nas partes íntimas, tudo transportado por José Adalberto Vieira da Silva, assessor do deputado José Nobre Guimarães do PT do Ceará, irmão de José Januíno. A investigação aponta para a propina. A suspeita vem do fato de Vieira da Silva ter se encontrado com o dono de uma empreiteira, do procurador Márcio Torres, sobre depoimento de Vieira da Silva ao Ministério Público Federal. Ele confirma que esteve com o empresário José Petronilho de Freitas, diz que foi fazer uma visita e conversaram amenidades, nada a ver com dinheiro. O empresário é ligado ao Grupo Cavan, está em jogo um negócio de R$ 400 milhões. O sistema de transmissão de energia elétrica do Nordeste previa a construção de um linhão de 550 quilômetros ligando Teresina a Fortaleza. O empreendimento recebeu financiamento do BNB, o Banco do Nordeste do Brasil, e envolve a Chesf, a Companhia Hidrelétrica do Vale do São Francisco. Recapitulando, ao receber a ordem de prisão no aeroporto de Congonhas, após ter sido flagrado com a Dieirama, Vieirama da Silva telefonou ao amigo petista e assessor especial do BNB, Kennedy Moura, que seguiu para São Paulo. A propósito, José Nobre Guimarães também estava na capital paulista. Foi ele, aliás, quem indicou Kennedy Moura para o BNB de Lula. Vieira da Silva seria apenas mula, alguém incumbido de transportar dinheiro. Lula demite Olívio Dutra, do PT do Rio Grande do Sul, ministro das cidades. É um acordo para dar espaço ao PP. Em seu lugar, assume Márcio Fortes, do Rio de Janeiro, uma indicação do presidente da Câmara dos Deputados, Severino Cavalcante, do PP do Pernambuco. Olívio Dutra não esconde o ressentimento. Olívio Dutra não é o cara lá que falou que era campeão de punheta? Acho que era esse mesmo. O PT tem problemas muito sérios que acabam respingando no governo. Para Olívio Dutra, disputa e concentração de poder no governo deram um espaço para o crescimento da erva daninha da corrupção. Ele não explica nem cita nomes, mas acrescenta com gravidade. O problema foi provocado por figuras e políticos que predominaram por certo tempo dentro do nosso partido. 70, dia 22 de julho de 2005. A dívida de R$ 29.436,26 do presidente Lula. Durante 5 dias, o jornal Folha de São Paulo solicitou explicações do Palácio do Planalto. A reportagem queria saber como o débito fora pago. O governo finalmente emitiu nota oficial. A presidência da República não tem conhecimento dessas informações que devem ser buscadas junto ao Partido dos Trabalhadores. O jornal recorda, no segundo dia o Palácio do Planalto ainda respondeu que o dinheiro se referia à viagem de Lula como presidente de honra do PT. Em seguida, estranhamente, retirou a informação, ou seja, ela não procederia. Depois disso, nenhuma nova manifestação. Dos dados da prestação de contas do PT, assinados pelo então tesoureiro Delúbio Soares e entregues ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. A primeira das 4 parcelas que quitou a dívida de R$ 29.436,26 foi de R$ 12 mil e o depósito efetuado em 30 de dezembro, dia ao final do primeiro ano do governo Lula. No mesmo dia, coincidência, extratos bancários do PT encaminhados ao mesmo TSE revelam um depósito online na conta do Diretório Nacional. Nos extratos aparece o nome da funcionária Solange Pereira Oliveira, da Tesouraria do PT. O nome dela também faz parte da lista dos sacadores de dinheiro das contas de Marcos Valério. Retirou R$ 100 mil em dinheiro vivo. A grande dúvida que perdurava.
A dívida de Lula teria sido paga com dinheiro de Caixa 2 das contas de Valério? Outra informação apurada pelos repórteres Marta Salomão e Rubens Valente. No mesmo dia 30 de dezembro de 2003, um saque na conta da SMPB de Valério. Não há identificação a respeito. O nome do sacador desapareceu do interior da sala da CPI dos Correios. Intrigante. Quem desapareceu também foi Solange Pereira Oliveira. Sumiu da sede do PT. A nova direção do PT não se manifesta a respeito. Surgem indícios contra mais um deputado do PT. O professor Luizinho, do PT de São Paulo, também usufrui os serviços de Caixa 2 de Marcos Valério. Ex-líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, Luizinho é ligado a José Dirceu, do PT de São Paulo. O parlamentar, no entanto, manda Rosana Lima, sua solícita chefe de gabinete, negar qualquer problema. José Nilson dos Santos, identificado entre os sacadores do esquema do mensalão, não é o José Nilson dos Santos que trabalha para o professor Luizinho. Trata-se de um homônimo. O José Nilson dos Santos, assessor, segundo a chefe de gabinete, trabalha em Santo André, em São Paulo. Nunca esteve em Brasília com a finalidade de sacar dinheiro no rural. Não sacou 20 mil reais de forma alguma. O deputado José Borba, do PMDB do Paraná, vai para o noticiário. Ele não aparece como sacador, nem funcionários dele aparecem como sacadores. Mas José Borba esteve no Banco Rural em Brasília no mesmo dia e horário que Simone Vasconcelos, a fiel executiva de Marcos Valério. Em 26 de novembro de 2003, Simone Vasconcelos fez 4 saques no total de 400 mil reais. De acordo com o sistema de controle, José Borba entrou no prédio apenas 2 minutos antes de Simone Vasconcelos. Saiu 5 minutos depois. Uma semana na frente, em 3 de dezembro, Borba e Simone novamente. No mesmo dia, no mesmo Banco Rural, cenas de cinema. Em viagem ao Rio, Lula ridiculariza as investigações sobre o mensalão. O que o povo quer mesmo é resultado. É saber se no frigir dos ovos a sua vida vai estar melhor do que quando nós entramos no governo. Em outras palavras, Lula defende o rouba, mas faz. 71. Dia 23 de julho de 2005. A revista Época acusa o deputado Abiakel, do PP de Minas Gerais, relator da CPI do mensalão. Ele teria ligações com Marcos Valério, que doou 100 mil reais à campanha dele para deputado federal em 1998. O filho do parlamentar, Paulo Abiakel, recebeu 50 mil reais de Marcos Valério. Abiakel dá entrevista. Não se lembra do fato ocorrido 7 anos antes, mas nega que as supostas doações possam prejudicar o trabalho do relator. Estou apurando o mensalão, que pressupõe uma contribuição periódica para votar com o governo. Em 1998 era outra situação. Em seguida, a explicação. A contribuição de Marcos Valério foi recebida não por ele, mas pelo setor financeiro da campanha de Eduardo Azeredo, do PSDB, candidato à reeleição ao governo de Minas Gerais naquele ano. O depósito teria sido ordenado por Cláudio Mourão, o tesoureiro da campanha. 73, dia 25 de setembro de 2005, 25 de julho de 2005. A CPI dos Correios identifica novos depósitos milionários. Beneficiam a corretora Bônus Banval, relacionada ao deputado José Janine, do PP do Paraná. No primeiro momento, apareceram saques efetuados no Banco Rural, no total de 305 mil reais destinados a pessoas ligadas à empresa. Desta vez, a Bônus Banval aparece por ter recebido 2,9 milhões de reais da empresa 2S de Valério, por meio de 7 transferências eletrônicas do Banco do Brasil. Surgem também depósitos suspeitos de 6 milhões de reais na conta de uma tal Guaranhuns Empreendimentos, intermediações e participações. São transferências por meio de cheques do Banco Rural. Para constar, Garanhuns, Pernambuco, é a cidade de nascimento do presidente Lula. No endereço registrado da Garanhuns, em Santana do Parnaíba, São Paulo, apenas um terreno baldio usado pela garotada do lugar como campinho de futebol. O deputado Romeu Queiroz, do PTB de Minas Gerais, admite o recebimento de 102 mil reais do Valerioduto. O dinheiro veio da conta da SMPB no Banco Rural em 31 de agosto de 2004. Romeu Queiroz assegura, o repasse não ficou com ele, mas foi transferido para candidatos às eleições daquele ano do interior de Minas Gerais, filiados ao próprio PTB e ao PT. O deputado não fornece nomes. Mais um beneficiário do Caixa 2 do PT. É o secretário de Finanças do PT de Minas Gerais, Carlos Magno Ribeiro Costa. Recebeu 90 mil reais. Jorge Moura, ex-presidente da Refer, o Fundo de Pensão dos Ferroviários, acusa. Marcelo Sereno, um homem de confiança de José Dirceu, do PT de São Paulo, tentou influenciar investimento de 4 bilhões de reais da Refer. Para Jorge Moura, Marcelo Sereno trabalhou para direcionar as aplicações do Fundo de Pensão em benefício dos bancos Rural, BMG, Santos e Pactual. Ele denuncia outras pressões vindas do deputado Carlos Santana, do PT do Rio de Janeiro. A mulher dele, Tânia Santana, ocupava cargo na diretoria da Refer. Do esquema participariam Cristina Montemor, presidente do Conselho Deliberativo da Refer, ligada a Carlos Santana, e a Juarez Barroso, integrante do PT e secretária de administração da Prefeitura de Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro. 74. Dia 26 de julho de 2005.
Depoimento à CPI dos Correios é de Renilda Maria Santiago Fernandes de Souza, mulher de Marcos Valério e sócia das agências de publicidade DNA e SMPB. Ponto alto do que ela diz. O ex-ministro José Dirceu, do PT de São Paulo, participou de negociações que culminaram com 2 empréstimos concedidos pelos bancos Rural e BMG ao PT. Ambas as operações financeiras foram avalizadas por Marcos Valério. Renilda Santiago dá detalhes. José Dirceu viajou a Belo Horizonte no final de 2004 para se reunir com dirigentes do Banco Rural e discutir empréstimos para o PT. O encontro foi no Hotel Ouro Minas. Segundo ela, o ex-ministro também esteve com diretores do BMG em Brasília. Por meio de nota, José Dirceu admite que manteve encontros com executivos dos 2 bancos, mas nega ter tratado de empréstimos ao PT. De acordo com a assessoria de José Dirceu, a conversa com diretores do BMG no Palácio do Planalto tratou exclusivamente da conjuntura econômica. A agenda do Ministério da Casa Civil informa ainda que houve uma terceira reunião em agosto de 2003, também em Brasília, com Cátia Rabelo, presidente do Banco Rural. Durante os 30 meses em que permaneceu à frente da Casa Civil, José Dirceu confirma encontros com dirigentes de apenas 4 bancos, Rural, BMG, Bradesco e Citibank. Não foi só o Jeep Land Rover de Silvio Pereira. A GDK, contratada da Petrobras, também empregou Mônica Wagner, filha do ministro das Relações Institucionais de Lula, Jacques Wagner, do PT da Bahia. Ela trabalha na empresa desde maio de 2004. Na época, o pai comandava o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social nomeado por Lula. Em 2002, a GDK doou R$225 mil para a campanha do PT na Bahia. Jacques Wagner era candidato a governador, perdeu. Em 2006, Wagner elegeu-se governador. 75, dia 27 de julho de 2005. Apesar das negativas, José Nilson dos Santos é mesmo assessor do deputado professor Luizinho, do PT de São Paulo, ex-líder do governo Lula na Câmara dos Deputados. Sacou R$20 mil em dinheiro de conta bancária da SMPB de Marcos Valério. Foi em 23 de dezembro de 2003, no Banco Rural. Deixou o número do RG na agência. Reação do professor Luizinho. Alguém está montando documentação falsa. Vou processar todos. Em Santo André, São Paulo, o assessor confirma o RG, mas se diz surpreso. Não sei o que aconteceu, nunca entrei em uma agência do Banco Rural, nem aqui, nem em Brasília. José Nilson dos Santos está na lista de 11 pessoas indicadas pelo PT a Marcos Valério, todas autorizadas a fazer saques de dinheiro do Caixa 2 do partido. Já faz 7 anos que José Nilson dos Santos trabalha com Luizinho. Dia seguinte, Luizinho admite finalmente. José Nilson dos Santos sacou mesmo R$20 mil da conta da SMPB do Banco Rural. Em nota à imprensa, o deputado reconheceu. O assessor se lembrou de um deslocamento para uma agência bancária em São Paulo em dezembro de 2003. No final de 2003, procurei o senhor Delúbio Soares para tratar deste assunto. Ele me orientou que retirasse o valor de R$20 mil em uma agência bancária na Avenida Paulista. Só fui me dar conta que era o Banco Rural agora. Luizinho, aguerrido defensor do governo Lula, justifica os R$20 mil 10 meses antes das eleições de 2004. O dinheiro foi usado na preparação de pré-campanhas de vereadores em municípios paulistas. O governador de Goiás, Marconi Perillo, do PSDB, envia ofício ao Conselho de Ética da Câmara. Confirma que alertou Lula sobre o esquema de pagamentos a parlamentares em 5 de maio de 2004. Diz o documento: relatei ao senhor presidente que ouvira rumores sobre a existência de mesada a parlamentares em conversas informais em Brasília, porém sem provas concretas. Repeti o inteiro teor das informações que havia recebido. O senhor presidente disse que não tinha conhecimento e que ia tomar as providências que o assunto requeria. Não sei quais foram as providências tomadas. Marconi Perillo aponta 2 testemunhas da conversa. Estavam dentro do carro em que manteve diálogo com Lula, o motorista e o chefe da segurança do presidente. Como se sabe, os 2 não seriam convocados a depor na CPI. 76, dia 28 de julho de 2005. Análise da movimentação das contas bancárias das empresas de Marcos Valério alimenta as provas do esquema de corrupção. Novas revelações vêm a público. O deputado João Magno, do PT de Minas Gerais, recebeu 2 transferências eletrônicas da SMPB por meio do Banco Rural. Um total de R$29 mil em agosto e setembro de 2004. Por meio da assessoria e explicações com a mesma ladainha. João Magno nunca teve contato com a SMPB, mas pediu ajuda financeira ao tesoureiro do PT, Delúbio Soares, para saldar compromissos assumidos durante as eleições de 2002. Delúbio autorizou. Outro que se apresenta para tentar explicar o deputado Romeu Queiroz, do PTB de Minas Gerais. Os R$50 mil depositados na conta dele, transferidos eletronicamente em agosto de 2004 da conta da SMPB no Banco Rural, fizeram parte das doações de campanha daquele ano. Vieram da empresa siderúrgica Uzi Minas, que teria contribuído para a eleição de Queiroz com R$102 mil. A SMPB, portanto, apenas teria repassado o dinheiro imediatamente encaminhado por Queiroz, por sua vez, a candidatos a vereador de 6 partidos em 20 cidades. Quanto aos R$50 mil depositados diretamente em sua conta, foi um engano cometido por um assessor, diz Romeu Queiroz. Não fiquei com nada. Levantamento identifica novos saques de R$300 mil atribuídos a Jacinto Lamas, o tesoureiro informal do PL. O dinheiro foi repassado por meio da conta da SMPB no Banco Rural. Existem R$1,6 milhão em retiradas em nome de Jacinto Lamas.
O irmão dele, Antônio de Pádua Lamas, assessor do PL, também fez um saque de R$350 mil. Esteve no Banco Rural em Brasília em 7 de janeiro de 2004, por 14 minutos, das 14h22 às 14h36. A atualização de somas acrescenta mais 1,6 milhão de reais aos saques atribuídos ao policial mineiro David Rodrigues Alves. Os novos cálculos chegam a 6,5 milhões de reais. Identificados mais 100 mil reais sacados por Roberto Pinho, assessor do PT. No total, ele retirou 450 mil reais. Célio Siqueira, assessor do deputado Vanderval dos Santos, do PL de São Paulo, sacou outros 150 mil. Dados atualizados mostram que a empresa Guaranhuns recebeu 7,1 milhões de reais. A origem do dinheiro: cheques emitidos por empresa de Marcos Valério via Banco Rural na agência da Brasília Shopping. Aberta mais uma investigação. A CPI dos Correios suspeita que a Guaranhuns é uma empresa de fachada utilizada para lavar dinheiro e remeter ilegalmente divisas para o exterior. 99% do capital da empresa estão nas mãos de uma offshore chamada Sfort Trading. SFORT Trading, sediado no Uruguai. Outra suspeita: os 7,1 milhões de reais foram parar nas mãos do tesoureiro Jacinto Lamas, que repassou a soma ao deputado Valdemar Concereto de São Paulo, presidente nacional do PL. Entrevista com o economista Paulo de Tarso Venceslau. Ele relata ao repórter Luiz Maclouf, do jornal O Estado de São Paulo, esquema de corrupção de 1995, cujo operador era o advogado Roberto Teixeira, compadre do presidente Lula. Roberto Teixeira representava a CEPEM, a consultoria para empresas e municípios. Por ter denunciado a trama, Venceslau foi expulso do PT em 1998. Para ele, Roberto Teixeira era o Marcos Valério da época. Ele era o grande operador. Ele se apresentava nas prefeituras em nome do Lula para pegar dinheiro para o PT. Paulo de Tarso Venceslau conversou pessoalmente com Lula naquele ano de 1995, o ano que eu nasci. Queria alertá-lo para os métodos ilícitos de Roberto Teixeira. Lula foi o primeiro a saber do caso, sabia do comprometimento do seu compadre, sabia do volume do dinheiro público envolvido e fez questão não só de acobertar, mas de punir quem tinha descoberto. Definição de Paulo de Tarso Venceslau. Lula é um caudilho e o partido se ajoelha diante dele. Esse ajoelhar foi mortal para o PT. O poder do Lula passou a ser quase que absoluto diante da máquina partidária. O partido se ajoelhou e em seguida o economista fala do deputado José Dirceu do PT de São Paulo. Até então aparentava manter uma velha amizade comigo, mas passou a ser o meu algoz. Naquele momento ele provou ao Lula sua extrema lealdade. Um caudilho com esse poder, um partido de joelhos e um executor como Zé Dirceu só podia levar a isso que estamos vendo hoje. Como pôde ser possível a montagem dessa máquina de dinheiro, o valerioduto dentro do PT? Silvio Delúbio, essas pessoas foram postas no entorno de Dirceu. Silvio, por exemplo, sempre foi uma pessoa medíocre no PT, foi alçada dirigente pelo Zé Dirceu e virou pau mandado. Assim como Delúbio, são pessoas que raciocinam muito pouco e não precisam pensar muito, tinham de executar. Paus mandados de quem? Do Zé Dirceu, que era o grande comandante, o grande chefe desse pessoal. Quem mandava e desmandava era Dirceu. A máquina partidária era controlada a mão de ferro por ele. Delúbio Soares afirma que Dirceu não sabia do esquema. Isso é conversa para boi dormir. Zé Dirceu controlava o partido, colocava as pessoas nos postos que lhe interessavam, mantinha sob rígido controle. É ingenuidade achar que não sabia a origem dos recursos, até porque o Delúbio não tem capacidade nem origem, formação, preparo, nem nada para montar um aparelho desse tipo. Vamos ser realistas. É um sindicalista do interior de Goiás, professor de carreira do estado, neófito em São Paulo, nunca circulou nas rodas do poder e de repente adquire amizade sólida com um grande operador chamado Marcos Valério. É piada achar que fez isso da cabeça dele. Sobre Lula. O Lula sempre geriu de perto as questões que envolvem a sua reação de poder. Claro que não vai estar mandando fazer, mas saber ele sabia. Não os detalhes. Comparando com a época que estourou o negócio do Teixeira, a primeira pessoa que soube foi Lula. Eu levei para ele pessoalmente e o tempo todo fingiu que não sabia. Evidentemente que Lula não operava, assim como não está operando hoje. Mas como ele sabia naquela época, ele sabe hoje e sempre soube. 77, dia 29 de julho de 2005. Depoimento à Polícia Federal. É de João Cláudio Genu, assessor do deputado José Janeiro do PP do Paraná. Ele admite que fez vários saques em dinheiro vivo na agência do Banco Rural no Brasília Shopping. De setembro de 2003 e janeiro de 2004, foram 850 mil reais em retiradas. Genu agiu por determinação de Janeiro e dos deputados Pedro Corrêa, do PP do Pernambuco, e Pedro Henry, do PP do Mato Grosso. Genu nega que distribuiu dinheiro do mensalão a deputados do PP, apenas transportou somas, como uma espécie de mula. Segundo Genu, ele pegava o dinheiro dentro da agência em envelopes entregues por Simone Vasconcelos, executivo de Marcos Valério. Tudo ia para dentro de uma pasta tipo 007 sem conferir. Da agência bancária, Genu ia para o anexo do Senado, onde estão a presidência e a sede do PP. Lá funcionava uma espécie de tesouraria do PP. A Polícia Federal monta esquema para proteger a vida de Soraya Garcia. Ela cuidou das prefeituras, ela cuidou das finanças da campanha de Nedson Micheletti, do PT, a Prefeitura de Londrina, no Paraná, em 2004. O militante do PT acabou denunciando a sonegação de 6,5 milhões de reais nos gastos da campanha apresentados pelo PT à Justiça Eleitoral. Ela acusa o envolvimento do então deputado Paulo Bernardo, do
do PT do Paraná, nomeado depois ministro do Planejamento de Lula, e de outro deputado, o André Vargas, do PT do Paraná. Declaração do promotor eleitoral Sérgio Corrêa de Siqueira sobre a Caixa 2, que reelegeu Nedson Micheletti, com referências ao ministro Paulo Bernardo e ao deputado André Vargas. O que ela fala é que eles chegavam de Brasília num dia e o dinheiro aparecia no outro. O dinheiro surgia dentro de sacos plásticos de lixo ou em sacolas de lojas. Oficialmente, a campanha custou 1,3 milhão de reais. De acordo com os números de Soraya Garcia, foram milhões. Ela relatou ao promotor que foi incumbida de fazer 2 planilhas de despesas, uma em letras azuis, a oficial, a outra em vermelho, mostrava o Caixa 2. Depois que os documentos eram impressos, os arquivos tinham de ser apagados do computador. Soraya Garcia põe no rolo o chefe de gabinete do presidente Lula, Gilberto Carvalho, do PT de São Paulo. Ele é natural da mesma Londrina. Gilberto Carvalho foi procurado várias vezes para dar socorro financeiro à campanha de Nedson Micheletti. Olha a coisa batendo na porta de Lula novamente. Em entrevista ao repórter Sérgio Gobetti, do jornal O Estado de São Paulo, o deputado João Magno, do PT de Minas Gerais, ex-prefeito de Ipatinga, em Minas Gerais, confessa que errou ao receber 50 mil reais do Valério Oduto em 2003. Diz que o dinheiro foi usado para pagar dívidas de campanha do ano anterior. Não declarei, não digo que a gente não deva respeitar a lei, mas se não jogar as regras do jogo, tem de deixar a política. Recebi consciente de que era desvio da lei, mas essa é a regra do jogo no Brasil. João Magno representou Marcos Valério, um velho conhecido aos deputados João Paulo Cunha, do PT de São Paulo, e José Mentor, do PT também de São Paulo. Valério também tinha bom relacionamento com o deputado Virgílio Guimarães, do PT de Minas Gerais. Agora, essa. Para obter dinheiro do Caixa 2 do PT, o petista João Magno procurou Valério e não Delúbio Soares, a confissão. Foi quando perguntei se era possível ele liberar algum dinheiro para pagar dívidas da minha campanha. Ele disse que dependia de ter o consentimento do Delúbio. Ele não entregaria dinheiro sem autorização do PT. Em 2002, antes de conversar com Marcos Valério, João Magno já havia ido a Delúbio Soares procurar ajuda financeira. É revelador. Ele disse que ia ver o que era possível fazer. Naquele momento, achei uma providência bastante solidária dele. Esse assunto não era discutido no diretório estadual, mas cada deputado sabia que existia essa fonte de ajuda. 78, dia 30 de julho de 2005. É muita patifaria. Um documento do Banco Rural autorizava Roberto Marques, o Bob, amigo, e uma espécie de ajudante de ordens do deputado José Dirceu, PT de São Paulo, a sacar 50 mil reais. O dinheiro da SMPB. A matéria está na revista Veja. A prova, um fax, veio em papel timbrado do Banco Rural, endereçado à agência da Avenida Paulista, em São Paulo, em 15 de junho de 2004. Bob trabalhava na Assembleia Legislativa de São Paulo, não muito longe da agência da Avenida Paulista. O saque vivo dos 50 mil reais foi no dia seguinte, mas quem fez foi um certo Luiz Carlos Manzano, sob suspeição de trabalhar como contador na Bônus Banval. A corretora teria dado um emprego a Michele Janine, filha do deputado José Janine, do PP do Paraná. José Dirceu e Bob negam. Não sabem nada sobre o saque de 50 mil reais. A revista. A confirmação de que o Roberto Marques do documento do Rural é o mesmo Bob, ajudante de Dirceu, foi dada à Veja na última sexta-feira pelo deputado Carlos Abicalil, do PT do Mato Grosso do Sul. Sob relator da CPI dos Correios, o parlamentar contou que foi procurado pelo próprio Marques na semana retrasada para tentar esclarecer o aparecimento de seu nome nos documentos contábeis do Banco Rural. Segundo o deputado, o assessor repassou o número de sua identidade do CPF para que ele pudesse conferir com os documentos em poder da CPI. O resultado da pesquisa, nas palavras do deputado, foi o seguinte: o número do RG conferia, só não conferia o saque, diz. Publicada a reportagem, Simone Vasconcelos, diretora administrativa e financeira da SMPB, confirma. Roberto Marques, o Bob de José Dirceu, recebeu mesmo autorização para o saque de 50 mil reais. Carlos Abicalil evita a imprensa e não fala mais sobre o assunto. Deve ter tomado uma bronca. 80, dia 1º de agosto de 2005. Marcos Valério faz tremer. Simone Vasconcelos depõe na Polícia Federal, em Brasília. Fornece uma lista elaborada por Valério, com os nomes de 31 pessoas. Traz os sacadores e beneficiários do mensalão, todos autorizados pelo PT a fazer retiradas em dinheiro. Total que saiu das contas bancárias das empresas de Valério, 55,8 milhões de reais. Um esclarecimento. Nem sempre os beneficiários foram pagar quantias em cédulas no banco. Os mais espertos mandaram assessores e familiares. Eis os principais nomes da lista, com os respectivos valores agraciados por ordem de grandeza. Vamos lá. Duda Mendonça, publicitário e marqueteiro de Lula, responsável pela campanha eleitoral vitoriosa de 2002. 15,5 milhões de reais. Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL. Aí não tem o valor aqui não. Não sei quantos milhões de reais. Porra do livro esqueceu de colocar. Diretório Nacional do PT,
4,9 milhões de reais. Deputado José Janene, do PP do Paraná, 4,1 milhões de reais. Deputado Vadão Gomes, do PP de São Paulo, 3,7 milhões de reais. Manuel Severino dos Santos, presidente da Casa da Moeda e ligado ao PT do Rio de Janeiro, 2,6 milhões de reais. Emerson Palmieri, tesoureiro do PTB, 2,4 milhões de reais. Tome Fôlego, deputado José Borba do Paraná, líder do PMDB, 2,1 milhões de reais. Marcelino Paes Pies, tesoureiro do PT do Rio Grande do Sul, 1,2 milhão de reais. Anderson Adalto, do PL de Minas Gerais, ex-ministro dos Transportes de Lula, 1 milhão de reais. José Carlos Martinez, falecido ex-presidente do PTB, 1 milhão de reais. Deputado Paulo Rocha, do PT da Bahia, 920 mil reais. Bem mais, portanto, que os 420 mil reais identificados anteriormente. Rodrigo Barroso Fernandes, ex-secretário do prefeito de Belo Horizonte, Fernando Pimentel, do PT de Minas Gerais, também está na lista de Marcos Valério, agraciado com 774 mil reais. Márcio Araújo de Lacerda, secretário executivo do ministro da Integração Nacional, Ciro Gomes, PSB, Ceará, pegou 457 mil reais. Roberto Costa Pinho, assessor do ministro da Cultura, Gilberto Gil, 450 mil reais. Deputado Carlos Rodrigues, do PL do Rio de Janeiro, 400 mil reais. E mais estes aqui, imperdíveis. Raimundo Ferreira da Silva Júnior, do PT do Distrito Federal, 370 mil reais. Deputado João Magno, do PT de Minas Gerais, 350 mil reais. Deputado Romeu Queiroz, do PTB de Minas Gerais, 350 mil reais. Deputado José Nobre Guimarães, do PT do Ceará, o irmão de José Genuíno, 250 mil reais. Vilmar Lacerda, presidente do PT do Distrito Federal, 235 mil reais. Deputado Paulão, do PT de Alagoas, presidente do PT de Alagoas, 160 mil reais. Deputado Josias Gomes, do PT da Bahia, 100 mil reais. Deputado João Paulo Cunha, do PT de São Paulo, 50 mil reais. José Adelar Nunes, tesoureiro do PT de Santa Catarina, 50 mil reais. E deputado professor Luizinho, do PT de São Paulo, 20 mil reais. A estratégia de Valério, convencer a Polícia Federal de que a lista dos 55,8 milhões de reais tem origem em empréstimos bancários e que o dinheiro foi totalmente repassado por meio de Caixa 2, a pessoas indicadas pelo PT. Valério queria um acordo, o benefício da delação premiada, um abrandamento de penas para evitar possível condenação. Em troca, forneceria informações, mas alguns pedidos de Valério, ele não quer ser preso e quer o desbloqueio de 1,8 milhão de reais aplicado no nome da mulher Renilda Santiago. Valério mantém pressão sobre o PT, quer negociar, ser protegido. Por hora, ameaça. Pode revelar os detalhes de suposta reunião entre 5 integrantes do PT e o vice-presidente do BMG, Roberto Rigoto. O encontro teria ocorrido durante o período de votação da medida provisória 130, que tratou de crédito consignado para aposentados. História enroladíssima, como se verá adiante. De qualquer forma, Valério jamais falou publicamente dos tais detalhes durante a crise do escândalo do Mensalão. Provavelmente porque conseguiu o que desejava. Com o negócio, o BMG obteve exclusividade para operar créditos consignados durante alguns meses. Fez um dinheirão. Outro petardo. Escancarados bastidores da relação entre Marcos Valério e José Disseu, do PT de São Paulo, o superministro do presidente Lula, a psicóloga Maria Ângela Saragossa, ex-mulher de Disseu, foi contratada pelo BMG em 2003. Trabalhava meio expediente em uma agência em São Paulo por R$ 3.265. Um mês depois, obteve empréstimo de R$ 42 mil do Banco Rural. O dinheiro foi usado para pagar parte do apartamento comprado por ela no tranquilo bairro de Perdizes, em São Paulo. Antes de comprá-lo, porém, Maria Ângela teve de vender o antigo imóvel situado na Vila Madalena. Quem o comprou por R$ 115 mil foi o advogado Rogério Tolentino, sócio de Marcos Valério. Depois alugou-o a Ivan Guimarães, petista que ocupou a presidência do Banco Popular do Brasil. O apartamento novo custou R$ 150 mil. O vendedor do imóvel concedeu entrevista ao jornal Estado de Minas. Maria Ângela foi comprá-lo com dinheiro vivo trazido numa sacola. Para anotar, a DNA de Marcos Valério fez campanha de lançamento de Banco Popular, Banco do Brasil, sem licitação, braço do Banco do Brasil, sem licitação. Custos da campanha, 25 milhões de reais. O BMG aproveitou os bons ventos do governo Lula e fez lucrativa parceria com a Caixa Econômica Federal e o INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social, para operar sistema de créditos consignados. Voltando à ex-mulher de José Disseu, o ministro pediu emprego a Valério para ela logo após a posse de Lula. A notícia sai no Correio Brasiliense. Disseu não quer falar sobre o assunto. Maria Ângela divulga nota. Diz que foi apresentada a Marcos Valério por Silvio Pereira, um velho conhecido de mais de 20 anos. Disseu, segundo ela, não tem nada a ver com isso. Em setembro de 2003, encontrei o Silvio Pereira, em companhia do senhor Marcos Valério, a quem fui apresentado. Conversamos sobre minha situação profissional e o publicitário mineiro se colocou à disposição para me indicar alguma empresa que eventualmente necessitasse de meus serviços. Também disse que tinha contatos se eu precisasse de financiamento para a compra do novo apartamento.
Renuncia o deputado Valdemar Costa Neto do PL de São Paulo. Ele preferiu perder o mandato a correr o risco de ficar inelegível até 2015, caso fosse cassado por envolvimento no escândalo do Mensalão. Ficou livre para se candidatar em 2006. Valdemar Costa Neto não abriu mão do cargo de presidente do PL. De Roberto Busato, presidente da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. A renúncia não pode ser um salvo-conduto para a impunidade. Valdemar Costa Neto profere discurso da tribuna na Câmara dos Deputados. Recebeu sim dinheiro do Valério Oduto, apesar de ter negado anteriormente. Todo o dinheiro do Caixa 2 do PT foi usado, segundo ele, para pagar despesas de campanhas eleitorais. Não houve mesadas a deputadas. Fui induzido ao erro quando aceitei receber recursos destinados à campanha sem a devida documentação que oficializasse a doação. O patrimônio de Valdemar Costa Neto, conforme a declaração apresentada por ele ao TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, em 2002, 2,9 milhões de reais. Em Mogi das Cruzes, em São Paulo, base eleitoral de Valdemar, ele é conhecido como Boy. De Frederico Augusto, o irmão de Valdemar, ao repórter José Maria Mairink, do jornal O Estado de São Paulo. Não entendo como o Boy tem tantos bens, pois nosso pai morreu pobre e não deixou quase nada para os filhos. Em Brasília, o discurso de renúncia do presidente do PL, menção ao PT. Não tínhamos razões para suspeitar da origem dos recursos que recebíamos. Em nenhum momento poderíamos colocar sob suspeita as ações de um partido aliado que, junto conosco, venceu as eleições. O presidente da Câmara dos Deputados, Severino Cavalcante, do PP de Pernambuco, elogia Valdemar Costa Neto. Severino falou exatamente desse jeito. Não posso deixar de ressaltar a prova da dignidade da maneira correta como Vossa Excelência agiu para engrandecer o mandato popular, que espero que São Paulo faça de volta. Daria certo. Valdemar seria reeleito deputado federal em 2006. E o PL, chamuscado pelo escândalo do Mensalão, viraria PR, o Partido da República. Valdemar continuou forte nos bastidores durante o segundo mandato de Lula. 81, dia 2 de agosto de 2005. José Dirceu, do PT de São Paulo, e Roberto Jefferson, do PTB do Rio de Janeiro, enfrentam-se em sessão do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Um duelo com ofensas, denúncias para todos os lados e muita ironia. Dirceu trata de proteger Lula, minimizando a influência que teve no governo do presidente. Jefferson rouba a cena. Eis as intervenções de Dirceu retrucadas por Jefferson. Tenho consciência da tragédia que se abateu no PT. Sei da gravidade dos erros que setores da direção do PT cometeram na campanha de 2004, mas quero repetir que só respondo pelo que decidi, participei e autorizei. Tratei de todos os assuntos com Vossa Excelência, deputado José Dirceu, os republicanos e os não republicanos. Vossa Excelência nos deixava todos à vontade para qualquer conversa na antessala do presidente da República. O senhor se desentendeu conosco porque queria capturar vários órgãos públicos e não permitimos as nomeações. Falei do mensalão para todo o poderoso José Dirceu, hoje humilde, ele deu um soco na mesa e disse: não pode, o delúbio não está autorizado. No caso de se comprovar que o mensalão é realidade, quem vai decidir isso é a justiça. Por enquanto é um indício, não uma certeza. O José Genuíno era o vice-presidente do PT. O presidente de fato era José Dirceu. Tudo tinha de ser fechado e homologado depois na Casa Civil pelo José Dirceu. Não é fato, não é verdade. O acordo da Bahia foi fechado na Casa Civil. O acordo de São Paulo do Paraná, que envolvia a nomeação em Itaipu, foi fechado na Casa Civil. Não posso ser prejulgado e transformado como fez o deputado Roberto Jefferson no chefe de quadrilha ou no chefe do maior esquema de corrupção no país. Foi o maior tráfico de influência, a maior corrupção política que eu já vi por parte de um partido. O braço desse partido no governo é Vossa Excelência. O falecido presidente Martinez recebeu R$1 milhão do Marcos Valério. Se esses saques são para o mensalão, como diz o deputado Roberto Jefferson, o PTB não recebeu. Aliás, o PTB também recebeu, perdão. O senhor acusou um homem que não pode se defender, mas eu vou fazer isso por ele. O Martinez me mostrou que havia recebido do PT R$1 milhão para pagamento de programas de televisão de campanha, que são caríssimos. Jamais propus para qualquer deputado, deputada, senador, senadora, para qualquer presidente de partido, qualquer proposta que não fosse lícita, republicana. Não tem mensalão no Brasil, é conversa da imprensa. Todos os jornais mentem, todas as revistas mentem. Os gestos do delúbio não são de conhecimento de Vossa Excelência. As atividades de Marcos Valério, que foi 12 vezes à Casa Civil, Vossa Excelência não viu, não. Comentário da jornalista Dora Kramer, de O Estado de São Paulo. Quem ouvisse pela primeira vez pensaria tratar-se do ministro da Pesca, não do chefe da Casa Civil, poderosíssimo comandante de uns, integrante de outros e influente em todos os grupos de trabalho governamentais, participante ativo e explícito dos atos do PT nesse período. Do jornalista Clóvis Rossi, da Folha de São Paulo. Que diabos de político mambembe é esse que, tendo participado do alto comando petista por 12 anos, não percebeu que os seus colegas eram capazes de praticar atos capazes de gerar o que o próprio Dirceu chamou de tragédia do PT? Rossi acrescentou:
Diga-se, o mesmo dirigente político que conviveu durante 13 anos com o certo Valdomiro Diniz e ainda assim foi incapaz de notar nele qualquer tendência delinquencial a ponto de levá-lo para o coração do governo, posição a partir da qual negociava com delinquentes. Roberto Jefferson denuncia. José Dirceu, com o conhecimento e o aval de Lula, articulou uma viagem de Marcos Valério e Emerson Palmieri, tesoureiro do PTB, a Lisboa. O objetivo, negociar a captação de recursos junto a Portugal Telecom para conseguir fundos e pagar dívidas de campanha do PT e do PTB. O ministro do Turismo, Walfrido dos Mares Guia, PTB de Minas Gerais, segundo Jefferson, foi quem pediu socorro ao presidente da República. O PTB precisava de dinheiro. Nasceu a Operação Portugal Telecom. Fatos denunciados. Valério e Emerson Palmieri voaram de primeira classe para a capital portuguesa em 24 de janeiro de 2005, a fim de se encontrar com representantes do Banco Espírito Santo e com o ministro de Obras Públicas de Portugal, Antônio Mexia, que mantinha ligações com banqueiros. Valério queria se meter numa transferência de 600 milhões de dólares do IRB, o Instituto de Resseguros do Brasil. O dinheiro estava depositado numa instituição financeira do Reino Unido e com a jogada iria para o Banco Espírito Santo. O banco é um dos principais acionistas da Portugal Telecom. A comissão do negócio de 100 milhões de reais injetaria recursos de Caixa 2 para salvar PT e PTB. Ao final, a solução acabou descartada pelo alto risco. Reação de José Dirceu. Não é verdade, isso não é fato. Nunca tive relação com a Portugal Telecom de nenhum tipo, nem administrativa, nem funcional, nunca tratei com a Portugal Telecom nenhuma matéria. Reação de Marcos Valério. Havia o rumor de que a Portugal Telecom estava comprando a Telemig celular. Como a minha agência DNA tinha conta da Telemig, fui a Portugal atrás de oportunidades de negócios. Palmieri foi comigo a passeio, é amigo e estava estressado. Emerson Palmieri iria negar, como veremos. Reação do Palácio do Planalto. Em nota oficial, admitiu as visitas de 2 representantes da Portugal Telecom a Lula, em Brasília, a agenda do encontro, novos investimentos no Brasil. Da nota, em nenhum momento foi tratado qualquer assunto que não se referisse aos empreendimentos da companhia portuguesa no Brasil. Marcos Valério depõe à Procuradoria-Geral da República, afirma que se encontrou 3 vezes com o ex-ministro José Dirceu do PT de São Paulo no Palácio do Planalto. Ele faz menção a contratos de gaveta fechados com Delúbio Soares, uma espécie de garantia para os bancos Rural e BMG que teriam emprestado 55,8 milhões de reais ao PT. Valério entrega cópia de documento assinado por Delúbio dirigido ao BMG. O tesoureiro do PT assumiu o compromisso irretratável e irrevogável de garantir, como avalista e devedor solidário, todas as operações de empréstimos firmadas com o PT e as empresas ligadas a Valério, a saber, DNA, SMPB, Grafite e Rogério Tolentino Associadas. Os procuradores ficam intrigados. Delúbio Soares, um homem sem grandes posses, foi aceito como avalista de empréstimos milionários. O BMG também emprestou 83,4 milhões de reais às empresas de Marcos Valério entre fevereiro de 2003 e abril de 2004. O momento do depoimento de Valério chama atenção. O empresário informa que 4,9 milhões de reais foram entregues em dinheiro vivo nas sedes do PT em São Paulo e em Brasília. Por fim, os advogados Aristides Junqueira e Pedro Fonseca, contratados para defender o PT no caso da morte do ex-prefeito de Santo André, de São Paulo, Celso Daniel, do PT, receberam 185 mil reais em recursos do chamado Valério Duto. O dinheiro que pagou os advogados, portanto, não tinha nada a ver com as tais dívidas de campanha. Caio Márcio Araújo de Lacerda, do PSB de Minas Gerais, secretário executivo do Ministério da Integração Nacional. Amigo do ministro Ciro Gomes, do PSB de Ceará, era o seu assessor mais importante. Em 2002, foi coordenador financeiro da campanha de Ciro Gomes, então no PTB, à presidência da República. Em 2008, Márcio Lacerda seria eleito prefeito de Belo Horizonte, apoiado pelo PT e pelo PSDB. O nome de Márcio Lacerda apareceu na lista do Valério Duto, beneficiário de 457 mil reais. Segundo ele, o dinheiro pagou a agência de publicidade que fez a campanha de Ciro a presidente. A campanha do Ciro terminou sem dúvida e no segundo turno, com o apoio à candidatura de Lula, houve uma junção das equipes na campanha do PT. O pessoal da agência New Trade, responsável pelo marketing de Ciro, integrou-se a convite de Duda Mendonça à campanha do PT e dos aliados nos estados. O dinheiro foi depositado na conta da agência, não podia imaginar que tinha esse esquema todo. O empresário Jacome Enhart, dono da New Trade, confirma e descreve o telefonema que deu ao publicitário Duda Mendonça, responsável pela campanha eleitoral de Lula. Liguei para o Duda e dei os parabéns pela vitória e ele me chamou para ajudar no segundo turno. O dinheiro do Caixa 2 do PT, repassado à New Trade, saltou despesas da campanha de Lula à presidência da República. Fato grave, mas sem os desdobramentos que poderiam ter ocorrido, nem as implicações merecidas. Depoimento do ex-secretário de Segurança Nacional do governo Lula, Luiz Eduardo Soares, à CPI dos bingos. Ele ouviu do empresário de jogos Sérgio Canosi, em que o presidente da Lotérgia do Rio, Valdomiro Diniz, levantava 300 mil reais mensais de propina. Sérgio Canosi,
também teria oferecido suborno de 10 milhões de reais para a governadora do Rio de Janeiro, Benedita da Silva, do PT, num esquema de desvio de dinheiro público. Luiz Eduardo Soares garante que denunciou a oferta ao secretário de coordenação do governo de Benedita da Silva, Marcelo Sereno, aliado de José Dirceu, do PT de São Paulo. E mais, fez 3 tentativas para contar o caso diretamente à governadora, mas ela desconversou. Valdomiro Diniz continuou na presidência da Lotege, da governadora Benedita a Luiz Soares. Você deveria ser mais construtivo e não ficar me trazendo mais problemas. 82. 3 de agosto de 2005. A Operação Portugal Telecom. Notícia do jornal Expresso de Lisboa. O ex-ministro de Obras Públicas de Portugal, Antônio Mexia, recebeu Marcos Valério na qualidade de consultor do presidente do Brasil. O encontro, em outubro de 2004, teve caráter de cortesia com duração de 15 minutos. A conversa de circunstância não teve tema específico. Em nota, a presidência da República nega enfaticamente. Afirma que Marcos Valério não foi autorizado a representar Lula. Mas é fato. Valério foi recebido em audiência pelo ministro José Dirceu, do PT de São Paulo, em 11 de janeiro de 2005, 13 dias antes da viagem a Lisboa em companhia do tesoureiro do PTB, Emerson Palmieri. Para anotar, Valério foi ao encontro de Dirceu com o representante do Banco Espírito Santo no Brasil, Ricardo Espírito Santo. Ele é primo do presidente do banco, Ricardo do Espírito Santo Salgado. Dados em poder da CPI dos Correios mantém registro de que Ricardo do Espírito Santo Salgado esteve no Brasil no fim de 2004 para jantar com Delúbio Soares. Mais uma informação que corrobora a denúncia de Roberto Jefferson. O IRB, Instituto de Resseguros do Brasil, confirma que rejeitou proposta para aplicar 100 milhões de reais, aliás, 100 milhões de dólares no Banco Espírito Santo. Não são os números de Jefferson, mas são números milionários. Quem forçou a posição do IRB pela rejeição da proposta em abril de 2005 foi o diretor de finanças da estatal, Alberto Paes, o único que não teria sido indicado por partidos políticos, Simone Vasconcelos, na CPI dos Correios. A diretora administrativa e financeira da SMPB conta que esteve cerca de 30 vezes em Brasília por determinação de Marcos Valério em 2003. Foi tratada de retirada de dinheiro atendendo interesses de Delúbio Soares. Ela conhece um pouco da história do saque em nome de Roberto Marques, o Bob, fiel amigo de José Dirceu. A Geisa Dias, gerente financeira da SMPB, autorizou o saque de 50 mil reais do Rural em São Paulo em nome dele, mas no dia seguinte enviou outro fax ao Rural, mudando o destinatário. Se foi mudado, foi por ordem do Valério, que deve ter mudado a pedido do Delúbio. Dava muito na cara. Os 50 mil reais, afinal, foram recebidos por um emissário da corretora Bônus Banval. Na primeira fase das operações do Valério Duto, aliás, o dinheiro era entregue em espécie ou mediante transferências eletrônicas diretamente aos beneficiados. Depois, Marcos Valério procurou procedimentos mais seguros, dificultando a identificação dos recebedores. Passou a usar o serviço das corretoras Bônus Banval e Guaranhuns para distribuir o dinheiro. Além de tudo, tinha outro problema. Simone Vasconcelos não aguentava mais lidar com tanto dinheiro. Palavras dela à CPI. Quando chegava ao Rural em Brasília, tinha a impressão de que até o guarda sabia que eu ia tirar dinheiro. Não gostava disso, pelo risco pessoal. Achava perigoso. Com o passar de alguns meses, fiquei incomodada, constrangida. Não me ocorreu que fosse ilegal, mas pedi para não fazer mais. De Simone Vasconcelos. Não me arrependo de nada. Sou muito grata ao Marcos Valério. Ele me deu possibilidade de crescimento profissional. E quando fiquei incomodada por entregar valores, isso mudou. Fiz tudo por determinação do meu patrão. Caio Manuel Severino dos Santos, presidente da Casa da Moeda, órgão subordinado ao Ministério da Fazenda. Manuel Severino dos Santos aparece na lista de Valério como sacador de 2,6 milhões de reais. É um dos fundadores do PT no Rio de Janeiro. Foi secretário da ex-governadora Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro. Exerceu a função de tesoureiro informal do PT e trabalhou na campanha de reeleição de Benedita. É próximo de Marcelo Sereno e Delúbio Soares. Mais denúncias. A DNA pagou 34 mil reais mensais entre abril de 2003 e dezembro para a IFT, não falo o dia, o ano, né? Deve ser abril e dezembro de 2003, para a IFT, a Ideias, Fatos e Texto, empresa do jornalista Luiz Costa Pinto, em troca de serviços de comunicação aos deputados professor Luizinho, do PT de São Paulo, e Virgílio Guimarães, do PT de Minas Gerais. A SMPB, outra agência de Marcos Valério, pagou 20 mil reais mensais a Luiz Costa Pinto pela assessoria ao deputado João Paulo Cunha, do PT de São Paulo, na época em que ele presidia a Câmara dos Deputados. A CPI dos Correios descobriu uma transferência de 50 mil reais das contas de Valério a Luiz Costa Pinto. 83, dia 4 de agosto de 2005. Mais uma história que passa raspando em Lula. O jornal Estado de São Paulo faz nova revelação sobre o Caixa 2 do PT. A reportagem de Cristiano Samarco. Trata-se de 2,1 milhões de reais do Valério Duto que foram entregues ao líder do PMDB na Câmara, deputado José Borba, do Paraná, em 2004. Segundo o próprio José Borba, boa parte dos 2,1 milhões de reais foi repassada a Carlos Roberto Massa, o Ratinho, apresentador do programa do Ratinho do SBT. Bancou uma entrevista churrasco com Lula no programa de televisão.
Foram 5 horas de gravação na Grande do Torto com Lula, registradas por 6 câmeras do SBT. O programa foi ao ar em 30 de abril de 2004. José Borba relatou a história a 2 integrantes da cúpula do PMDB. José Borba intermediou pessoalmente o pagamento. Deu a entender que poderia renunciar ao mandato. Iria preferir isso a contar a verdade. Afinal, Ratinho é compadre e velho amigo. Financiara a campanha de José Borba a deputado em 2002, incluindo o empréstimo de um jatinho para ele percorrer o Paraná. O Palácio do Planalto e Ratinho negam o pagamento. Da reportagem. Foi justamente a eleição de 2002 que aproximou Ratinho, que já foi deputado, e o candidato Lula, apoiado pelo PMDB de Borba no Paraná. Os contatos entre eles se estreitaram a ponto de a grande entrevista exclusiva ter sido acertada pelos dois em um café da manhã em Brasília, um mês antes do churrasco no Torto. A entrevista teria custado caro porque inclui a participação da dupla sertaneja Bruno e Marrone, que cantou com Lula. Em depoimento à CPI do Mensalão, Roberto Jefferson, do PTB do Rio de Janeiro, conta detalhes da Operação Portugal Telecom. Foi procurado por Marcos Valério em março de 2005 para tratar do negócio com o Banco Espírito Santo. Acionista da Portugal Telecom. Valério queria que Jefferson conseguisse uma transferência de 600 milhões de dólares para o Banco Espírito Santo, cuja sede fica em Portugal. O dinheiro era do IRB, o Instituto de Resseguros do Brasil, e estava aplicado na Europa. Além disso, Jefferson teria de atuar junto à Eletrobras. A estatal federal precisaria reestatizar linhas de transmissão de energia. O Banco Espírito Santo providenciaria financiamento de 3 bilhões de reais a 4 bilhões de reais para isso. A comissão proposta para a trama era de 3%. Isso renderia uma bolada entre 90 milhões de reais e 120 milhões de reais, dinheiro que iria irrigar os cofres do PT e do PTB. Na época, o IRB e a Eletrobras estavam na área de influência do PTB. Havia outro negócio proposto pelo então ministro José Dirceu do PT de São Paulo. Renderia 24 milhões de reais por fora, também para PT e PTB. Esse o motivo da viagem de Valério e do tesoureiro do PTB, Emerson Palmieri, a Lisboa. Rogério Tolentino, sócio de Valério, também foi a Portugal. Segundo Jefferson, Dirceu disse que a Portugal Telecom oferecera bolada em nome de uma antecipação de recursos para futuras campanhas eleitorais. Jefferson afirma que Valério, Tolentino e Delúbio Soares viajavam com frequência a Portugal. Em seu depoimento, Jefferson aponta a origem da crise política, dificuldades do PT e do PTB para pagar dívidas. Se as operações tivessem dado certo, as crises estariam sanadas, as tensões seriam superadas. Para ele, os problemas começaram quando tomou a decisão de contar a Lula sobre o pagamento de mensalões. Jefferson acusa o ministro da Justiça. Passaram a perseguir a mim e ao PTB. O ministro Márcio Tomás Bastos disse que divulgaria corrupção em 3 órgãos administrados pelo PTB, o IRB, os Correios e a Eletronorte. Roberto Jefferson acrescenta. Deixa eu arrumar aqui, pessoal. Eu acho que a porra do celular parou de carregar aqui. Jefferson acrescenta. Procurei José Dirceu e pedi que ele não viajasse, mas ele não me deu ouvidos. Depois fiquei sabendo que os arapongas da Agência Brasileira de Inteligência estavam lá nos Correios querendo me pegar. Um acordo na CPI dos Correios impede a abertura dos sigilos bancários e fiscais de 11 fundos de pensão de empresas estatais. A alegação. A investigação iria gerar clima de instabilidade na economia e prejudicar investimentos no Brasil. Deputados e senadores abrem mão de apuração das irregularidades. Não veio o importante de abastecimento do Caixa 2. Do deputado Maurício Randes, do PT do Pernambuco. Os investimentos dos fundos são ativos da escala de bilhões. Temos de ter responsabilidade com a economia do país. Com a decisão, o inquérito restringe-se a um pedido de informações da Secretaria de Previdência Complementar do Ministério da Previdência Social. A CPI dos Correios houve o policial David Rodrigues Alves autorizado a sacar 6,5 milhões de reais das contas das empresas de Marcos Valério, em agências do Banco Rural em Belo Horizonte. Ele confirma, o dinheiro ficava separado no banco em maços lacrados, transportava os valores para SMPIB em caixas de sapato, caixas de camisa ou de celular, dependendo da quantia. Fazia até 3 viagens por dia, carregando de 50 mil a 150 mil reais. Em troca, recebia pagamento de 50 a 100 reais por viagem, mais o dinheiro do táxi. Na CPI dos bingos, Antônio Carlos Lino da Rocha, ex-presidente da multinacional GTEC no Brasil, e Marcelo Rovai, ex-diretor de marketing da empresa. Os dois acusam o advogado Rogério Buratti e Valdomiro Diniz, ex-subchefe do Ministério da Casa Civil. Ambos teriam tentado extorquir 20 milhões de reais da GTEC em abril de 2003. A exigência caiu depois para 6 milhões de reais. Em troca, o governo federal facilitaria a renovação de um contrato da multinacional norte-americana com a Caixa Econômica Federal. Rogério Buratti foi secretário de governo do ministro da Fazenda, Antônio Palocci, do PT de São Paulo, quando ele era prefeito de Ribeirão Preto, em São Paulo. A história de Marcelo Rovai. Ele aceitou conversar com Valdomiro Diniz porque lhe informaram que o assessor de José Dirceu, do PT de São Paulo, era o terceiro homem mais importante do governo Lula. Quanto a Buratti, era poderoso o suficiente para impedir a assinatura do contrato. Afinal,
já assessorara 3 petistas de peso, Palocci, José Dirceu e o deputado João Paulo Cunha de São Paulo. Os ex-dirigentes da GTEC negam o pagamento da propina. Senadores acreditam que, para evitar o rompimento do contrato de processamento de loterias, o dinheiro foi pago e, por isso, a prorrogação, um negócio de 650 milhões de reais, recebeu o sinal verde. Não ficou por aí a boa relação GTEC/governo Lula. Houve a criação de mais um jogo, a Loto Fácil, e o aumento de 50% no preço de outro, a Mega Sena, que também beneficiariam a GTEC. Outra indicação do suborno: as ligações telefônicas entre Marcelo Rovai e Rogério Buratti. O ex-diretor da multinacional negou os telefonemas, mas a quebra de sigilo telefônico mostrou que os dois se falavam com frequência. É fato, a Caixa Econômica Federal prorrogou o contrato de 100 milhões de dólares com a GTEC por mais um ano. 84, dia 5 de agosto de 2005. A Operação Portugal Telecom. O jornal português Público informa que Ricardo Espírito Santo Salgado, presidente do Banco Espírito Santo, confirmou o encontro mantido com Marcos Valério em Lisboa no final de 2004. Na audiência, o banqueiro comentou que tinha dificuldade para marcar uma reunião com altos funcionários do governo Lula. De volta ao Brasil, Valério marcou o encontro sem problemas. Em 2 dias estava agendado. A reunião ocorreu em 11 de janeiro de 2005. Ricardo Espírito Santo, representante do Banco Português no Brasil, foi recebido pelo ministro da Casa Civil, José Dirceu, do PT de São Paulo. Valério também estava na audiência. O banqueiro e Valério confirmaram, embora Dirceu tenha informado que não se lembrava da presença de Valério na reunião. Outro diário português, o Jornal de Negócios, publica entrevista com o presidente da Portugal Telecom, Miguel Horta e Costa. Ele também se reuniu com Valério, grande empresário de Minas Gerais, em Lisboa. Em outubro de 2004, em audiência oficial realizada no Palácio do Planalto, ocorreu o encontro entre Lula e Miguel Horta e Costa. Em entrevista ao repórter Expedito Filho do jornal O Estado de São Paulo, Marcos Valério descreve José Dirceu como um avalista político dos empréstimos bancários do Banco Rural e do BMG ao PT. Por que você acha que os bancos emprestaram? Algum banqueiro deste país daria o aval para Delúbio e Valério? Os bancos só deram o aval porque sabiam que por trás tinha um conforto, uma garantia. Segundo Valério, Delúbio Soares avisava José Dirceu sobre todas as transferências de dinheiro do Valerioduto. Delúbio tinha fidelidade canina e não fazia nada sem conversar com Dirceu. Mais bastidores do mensalão na versão de Valério. Nos 2 últimos anos eu fui a pessoa mais íntima do Delúbio. Ele me disse que José Dirceu sabia das dívidas do partido, que José Dirceu sabia dos compromissos com os outros partidos da base. Delúbio assumiu mais compromisso do que realmente poderia. Além de Zé Dirceu, todo mundo na cúpula do PT sabia dos empréstimos de Delúbio e das transferências para diretórios do PT e para partidos aliados. Eu vi a maneira como Silvinho Pereira respeitava o Delúbio é genuíno e todos ao Dirceu. Tudo começou no segundo turno da eleição para presidente da República em 2002. Valério se aproximou de um velho amigo, o deputado Virgílio Guimarães, do PT de Minas Gerais, conterrâneo dele na cidade de Curvelo, em Minas Gerais. Conheceu José Dirceu e a cúpula do PT. As operações de empréstimo e transferências começaram depois da eleição. No PP, os saques eram autorizados para João Cláudio Genot, chefe do gabinete da liderança, e distribuídos para os deputados pelo líder deputado José Janine. O PL, primeiro mandato a receber, tinha como distribuidor o deputado Valdemar Costa Neto, embora os saques fossem feitos pelo tesoureiro Jacinto Lamas. No PMDB, quem sacava era Maria Sebastiana e o Borba distribuía. Valério lembra-se de conversa que ouviu na sede do PT em Brasília, no edifício Varig. Era a respeito de uma discussão entre o deputado Roberto Jefferson, do PTB do Rio de Janeiro, e o tesoureiro Delúbio Soares. Jefferson queria grana, chantageou e ameaçou Delúbio. Ele me disse: vamos ter problemas com o Roberto Jefferson. O publicitário Duda Mendonça emite nota para repudiar com veemência e indignação o que chama de tentativas absurdas e absolutamente improcedentes de Marcos Valério. Duda Mendonça não aceita que ele e a sócia, Zilma Fernandes da Silveira, sejam envolvidos no inexplicável esquema de distribuição de dinheiro. Duda Mendonça foi apontado como destinatário de 15,5 milhões de reais por meio de 5 cheques lançados entre fevereiro e novembro de 2003. A Polícia Federal indicia o coordenador financeiro da campanha de Fernando Pimentel do PT a prefeito de Belo Horizonte. Chamado a depor, Rodrigo Barroso Fernandes prefere não se manifestar sobre os 274 mil reais que recebeu por meio do Caixa 2 do PT. Com o nome na lista dos recebedores de dinheiro do Valerioduto, Rodrigo Barroso Fernandes já havia pedido demissão da prefeitura de Belo Horizonte. 85, dia 6 de agosto de 2005. O PT decide suspender Delúbio Soares por tempo indeterminado, mas rejeita a abertura de processo de investigação sobre as atividades do tesoureiro, do deputado Chico Alencar, do PT do Rio de Janeiro, que depois se transferiria para o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Delúbio sabe de muita coisa. Ele não faria operações milionárias de moto próprio, e por isso tem que ser blindagem e proteção. Tem que ter blindagem e proteção. O partido não quer ser melindrado. O campo majoritário está vivo e José Dirceu trabalhando firme. Para o deputado Mauro Passos, do do PT de Santa Catarina, o receio é um só.
Delúbio Soares poderia contar tudo o que sabe, tornou-se perigoso do ponto de vista que pode liquidar figuras do nosso partido e do nosso governo. Imagina o esforço para que não abra o verbo. O jornal Estado de São Paulo comenta a decisão do PT no editorial Pizza no diretório do PT. Critica a influência de José Dirceu e classifica Delúbio Soares como parceiro de falcatruz de Valério, autor de negócios escabrosos no maior escândalo de corrupção de que se tem notícia no país. A revista Época publica fotografia de casa ampla, de bom gosto, avaliada em R$600 mil, recém-construída por José Dirceu. Fica no condomínio Vale de Santa Fé, em Vinhedo, em São Paulo. Tem 431 metros quadrados de área construída, piscina e churrasqueira num belo terreno de 1.680 metros quadrados. Análise da CPI dos Correios sobre operações financeiras. É de envolvidos no escândalo do Mensalão. Traz dúvidas sobre movimentações de José Dirceu. Cerca de R$535 mil transferidos ao ex-ministro entre os anos de 2000 e 2005 não dispõem de identificação. Não se sabe quem foram os depositantes. Para a assessoria de José Dirceu, o deputado está protegido por sigilo bancário e não fará comentários sobre o assunto. A Operação Portugal Telecom. Quem se manifesta agora é o ex-diretor de finanças da Embratur no governo Lula, Emerson Palmieri. O tesoureiro informal do PTB contesta a versão apresentada por Marcos Valério, segundo a qual ele, Palmieri, fora a passeio a Lisboa por estar estressado e ser amigo de Valério. Palmieri falou ao repórter Rubens Valente da Folha de São Paulo. Não sou amigo dele, não tenho nada com ele, eu o conheço há poucos meses. Emerson Palmieri aproximou-se de Marcos Valério por contingência, foi a Portugal, em missão partidária, mas não há clareza sobre o encontro de Marcos Valério com representantes da Portugal Telecom. O Jefferson tinha combinado com José Dirceu e que era para eu acompanhar para saber se iria ocorrer a reunião. Mais nada, eu não tinha detalhes disso. Na explicação confusa, Palmieri disse ter sido convocado por Roberto Jefferson para a viagem. O deputado não explicou o motivo da ida a Portugal, refere-se assim ao encontro entre Valério e diretores da empresa portuguesa. Ele não permitiu que eu entrasse na reunião, disse apenas que provavelmente vamos equacionar em 20 dias o problema do PT e do PTB. 88, dia 9 de agosto de 2005. Surge Paulo Okamoto, presidente do SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio ao Micro e às Micro e Pequenas Empresas, nomeado por Lula para o cargo. Apresenta-se como autor do pagamento da dívida de R$ 29.436,26 do presidente da República junto ao PT. Okamoto foi tesoureiro da campanha de 1989, a primeira em que o líder petista disputou a presidência da República. A CPI dos Correios investiga se teve dinheiro de Caixa 2 no pagamento da dívida. No SEBRAE, Okamoto administra o orçamento anual de R$900 milhões. Ele diz que pagou a dívida em 4 parcelas, mas não contou ao presidente. Tirei recursos da minha conta pessoal. Okamoto não tem provas de que pagou, não tem recibos, nada. A história não tem lógica. Ele disse que sacou dinheiro vivo em caixas eletrônicos em Brasília e enviou os valores em espécie para São Paulo. Na capital paulista, aconteceram os depósitos em conta bancária do PT, feitos de 4 agências diferentes do Banco do Brasil. Em depoimento à CPI do Mensalão, Marcos Valério confirma que destinou R$15,5 milhões das contas bancárias de suas agências para pagar o publicitário Duda Mendonça. O dinheiro foi entregue à sócia de Duda, Zilmar Fernandes da Silveira, e às outras pessoas autorizadas por ela. Zilmar é íntima da família presidencial, cuida pessoalmente da imagem de Lula e da primeira-dama Marisa Letícia. Faz isso desde a eleição de 2002. Sugere roupas novas para o presidente e tratamentos estéticos para a dona Marisa. No mercado publicitário, é tida como próxima de Delúbio Soares. Em depoimento à CPI dos Bingos, o advogado Rogério Buratti diz que foi procurado por emissários da multinacional norte-americana GTEC em abril de 2003. Eles queriam que Buratti fosse intermediário dos interesses da empresa junto ao ministro Antônio Palocci, do PT de São Paulo, para que houvesse a renovação de um contrato de R$650 milhões com a Caixa Econômica Federal. Em troca da influência, Buratti receberia uma comissão milionária de R$16 milhões. Rogério Buratti garante que não aceitou a proposta e isenta o ministro da Fazenda de qualquer irregularidade. A GTEC teve o contrato renovado. Buratti nega tráfico de influência, mas não desmente a amizade com Antônio Palocci. E desvia o foco do ministro, de suspeitar que a GTEC contratou por R$5 milhões a MM Consultoria. A empresa, esta sim, teria ajudado na obtenção do novo contrato. A MM seria ligada ao advogado Marcelo Coelho Aguiar, que foi assessor de Luiz Guschiken, do PT de São Paulo, na SECOM, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República. A história teria desdobramentos. Em Brasília, outra história eletrizante. O sacador do Valeroduto que passou o recibo é Charles dos Santos Dias, assessor do ex-senador Ademir Andrade, do PSB do Pará, candidato ao governo do Pará em 2002, derrotado no primeiro turno. Dos R$920 mil do Caixa 2 do PT, em nome do deputado Paulo Rocha, do PT do Pará, R$300 mil foram retirados de conta da SMPB em dinheiro vivo na agência Assembleia do Banco Rural, em Belo Horizonte. Dias fez o saque. O dinheiro teria sido usado para comprar o apoio político do ex-senador. Em troca da bolada, ele teria ficado ao lado de Maria do Carmo, do PT do Pará, candidata a governadora no segundo turno das eleições do Pará naquele ano. Ela também foi derrotada. De qualquer forma, Charles dos Santos Dias descontaria 3 cheques de R$100 mil cada um em 6 de maio de 2003. Assinou o recibo, deixou o rastro, os números do RG, do CPF e do telefone celular.
do ex-senador Ademir Andrade ao jornal O Estado de São Paulo. Tenho 30 anos de vida pública dedicada à luta do povo, sempre na esquerda, defensor do sem terra. Nunca me servi de qualquer coisa do governo, tive sempre comportamento absolutamente impecável e de repente me vejo envolvido em situações como essa. 89, dia 10 de agosto de 2005. Na CPI do Mensalão, o vice-presidente da comissão, o deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, trata de esquentar, entre aspas, lista de sacadores das contas de Marcos Valério numa jogada para envolver parlamentares de oposição no escândalo do Mensalão. Um documento supostamente apócrifo relacionava 128 nomes para os quais teriam sido entregues 10,8 milhões de reais na campanha de reeleição do governador Eduardo Azeredo, do PSDB de Minas Gerais, em 1998. Eduardo Azeredo perdeu aquele pleito para Itamar Franco, do PMDB de Minas Gerais. No primeiro momento, Paulo Pimenta afirma que achou a lista com os nomes em cima da mesa de trabalhos da CPI. Diz supor que Marcos Valério a deixou ali por distração ao prestar depoimento à comissão, mas Paulo Pimenta foi visto ao lado de Valério após o final do depoimento na madrugada anterior, caminhando em direção à garagem do Senado. Paulo Pimenta presta-se em dar uma segunda versão. Foi mesmo até o carro de Valério pegar a tal lista, mas com o advogado de Valério. A história não prospera. O advogado Marcelo Leonardo nega. E pior, fica provado que Pimenta saiu do Senado naquela madrugada dentro do carro de Valério. Do jornalista Jânio de Freitas, na Folha de São Paulo. Assim tem agido a tropa de choque petista. Procura esvaziar tudo o tempo todo, sem decência no trato dos fatos, sem dignidade política e sem compostura pessoal. Disso só se pode resultar sua associação moral a Marcos Valério e a quantos acusados haja. E como o PT domina as CPIs ao somar-se a seus aliados da base governista, as inquirições e investigações ficam prejudicadas, particularmente as referentes ao Mensalão. Paulo Pimenta renuncia à vice-presidência da CPI do Mensalão. Depoimento à CPI dos Correios de Cristiano Melo Paz, sócio de Marcos Valério na agência de publicidade SMPB. Ele afirma que assinou pilhas de cheques identificados apenas como assunto PT/Marcos Valério, sem saber o destino do dinheiro. Diz Cristiano Melo Paz. Marcos Valério fez uma reunião conosco em que falou da importância da aproximação com o partido. Toda agência de publicidade tem interesse em estar próxima. Não vejo nada de ilícito nisso. Cristiano Melo Paz defende o sócio. Valério colocou a importância de ter bom relacionamento com o PT. Diz que queria se aproximar do PT e tomou a decisão de fazer o empréstimo se nós concordássemos. Assinei na confiança e achei que deveria assinar. Os cheques da conta PT vinham separadamente. Não eram nominais. Eram ao portador ou endereçados a determinadas empresas. Todas as vezes que os cheques chegavam na minha mesa, eram pilhas desse tamanho, até me incomodava. Eu não tinha tempo para ficar conferindo. Os parlamentares estranham. Que motivos teriam levado a agência a assumir riscos emprestando dinheiro a um partido político? Justificativa de paz. Senti desconforto por causa da dívida da empresa. O Valério dizia, não se preocupe, o PT vai pagar. Achei que tudo seria cumprido. Hoje vejo que foi um erro. A Polícia Federal entrega a CPI dos Correios, laudo apontando suspeitas de manipulação em inúmeras informações do Banco Rural. Há indícios de transações que foram apagadas ou modificadas as operações de crédito, débito, transferências bancárias e saques atribuídos às empresas de Valério. Os peritos da Polícia Federal desconfiam de modificações feitas intencionalmente na contabilidade eletrônica do banco para que coincidissem com as versões dos saques. As mudanças poderiam escamotear falsificações de valores, omitir sacadores e até incluir operações fantasmas. De acordo com dados da CPI, não há identificação sobre a origem de milhões de reais referentes a 50 movimentações das empresas de Valério no Banco Rural. Vou parar por aqui, pessoal, na página 241 do livro, tá? Não, mentira, 240 do livro, aí na parte 90, tá? Na próxima leitura a gente vai aí ler o que aconteceu no dia 11 de agosto de 2005. É isso daí, meu muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui nessa leitura. Até a próxima e falou!